Capítulo 2. A pessoa única e divina do Espírito Santo. Aproximadamente 700 pessoas lotavam a Igreja Ortodoxa Grega de Toronto naquele outono de 1982. Era um rico santuário, ricamente adornado, com ícones coloridos e arte sacra. O padre dessa linda igreja era uma personificação magnífica dessa grande tradição religiosa. Ele trazia uma barba longa e sua roupa era decorada e cheia de movimento. Pendendo de seu pescoço estavam 3 cruzes adornadas com joias. Ele parecia bastante honrado e muito nervoso. Sentada na frente da igreja estava toda a família Rim. Minha mãe, meus irmãos e irmãs, tias, tios e uma hoste de primos, além de alguns amigos íntimos. Diante de nós estava o caixão de meu pai, Constande. Ele morreu com apenas 58 anos, vítima de um câncer de pulmão. Papai era um fumante desde os tempos de sua adolescência. Mesmo depois de entregar a sua vida a Cristo, muitos anos atrás, o cigarro permaneceu como hábito que ele lutava para se livrar. Como meus pais haviam sido criados dentro da igreja ortodoxa, minha mãe insistiu para que o funeral fosse realizado segundo aquela tradição. Durante as preparações, ela disse ao sacerdote: "Tenho apenas um pedido. Desejo que meu filho Benny conduza os serviços." O padre ficou extremamente contrariado. "Não," ele disse, "é impossível." Ela olhou para ele e disse, ríspida: "Esse é o nosso funeral e você irá fazer aquilo que nós pedirmos." Surpreso pela demonstração de firmeza, o sacerdote por fim aceitou, relutante. "Claro, senhora Rim. O que deseja que eu faça?" "Bem, apenas inicie os serviços," respondeu. "Faça o que tiver de fazer, depois deixe meu filho conduzir." No início da cerimônia, olhei ao redor e percebi que a igreja estava repleta de pessoas que conheciam nossa família, mas que jamais haviam experimentado uma relação com o Senhor Jesus. O padre andava de um lado para o outro, espalhando o aroma que vinha do incensório, um recipiente ornamental suspenso por uma corrente presa à sua mão. O caixão, que antes estava aberto, agora era fechado. A atmosfera revelava enorme tristeza. As pessoas choravam abertamente a perda de um amigo e conhecido. Depois de realizar algumas tarefas cerimoniais, o padre se dirigiu para sua cadeira especial e fez um gesto para que eu me levantasse. "Ele não está aqui." Fui até o caixão e permaneci em silêncio por um instante. Quando mirei o sacerdote, vi que mantinha a cabeça baixa. Eu não pude perceber se ele estava em uma profunda oração ou se evitava ver outra pessoa conduzir um funeral em sua igreja. Então passou em minha cabeça o trecho da Escritura que declara: "Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança." 1 Tessalonicenses 4,13. De frente para um público em choque, comecei a esmurrar o caixão com os punhos. Então peguei o caixão com as mãos e literalmente o sacudi. "Ele não está aqui," bradei. "Meu pai não está aqui." Esmurrando o caixão, olhei o padre com o canto do olho. Seus olhos estavam agora bem abertos. Ele estava na beira da cadeira perplexo. Todos os presentes se exaltaram enquanto eu continuava. "Ele não está aqui. Meu pai nasceu de novo e a Bíblia diz que estar ausente do corpo é estar na presença do Senhor." Comecei a pregar o Evangelho. Em uma vez de falar sobre meu pai, passei a falar sobre o Senhor Jesus, como ele havia vindo para a terra, como havia morrido e voltado dos mortos, e como aqueles que nele creem viveram para sempre ao seu lado através do poder do Espírito Santo. Paulo diz: "Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês." Romanos 8,11. Ao fim da mensagem, que durou cerca de 30 minutos, chamei minha mãe e meus irmãos e irmãs para se juntarem a mim ao lado do caixão.
Todos eles haviam encontrado em Cristo um Salvador, e 3 de meus irmãos já estavam no ministério. Minha esposa Suzane se juntou a nós em um círculo ao redor do caixão enquanto cantávamos. Ele é Senhor, Ele é Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nós erguemos as mãos para o céu e repetimos os versos. Então, com grande alegria, nos unimos em louvor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Eu gostaria que você pudesse ter estado lá. Não havia música. O único som que ecoava naquele edifício era o da solitária família que conhecia o Senhor Jesus. Ali permanecemos com os olhos fechados, louvando ao Senhor. Alguns momentos depois, enquanto continuávamos a cantar, olhei para as pessoas e notei que muitos dos presentes estavam enxugando lágrimas dos olhos. De imediato, fiz um convite para que essas pessoas aceitassem Cristo como Salvador. A primeira pessoa a dar um passo adiante foi um dos meus primos. Ele pegou minha mão e disse: "Quero ter o mesmo que você tem." Por causa daquele serviço, algumas almas nasceram no reino de Deus. Para mim, era simplesmente impossível olhar para o caixão e dizer: "Meu pai está aí." Não era verdade. Ali havia apenas um corpo, apenas um recipiente. Era como se a mão fosse retirada da luva. Não se pode dizer: "Olhe só o que a luva é capaz de fazer." Ela não tem vida, ela está morta. Meu pai não estava no caixão, mas um dia, através do poder do Espírito Santo, Deus irá fazer ressurgir aquele recipiente. Os adormecidos em Cristo se levantarão, os mortais serão feitos imortais. Seu amigo mais íntimo. A ressurreição de Cristo e a promessa de ressurreição dos mortos são os fundamentos da vida cristã. Sem eles, nossa fé se torna fútil. O perdão dos pecados vira ilusão e a esperança do reencontro com os adormecidos em Cristo não passa de fantasia. Para resumir, nós somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. 1 Coríntios 15, 12 e 19. Porém, por causa da garantia e da certeza que todo fiel tem na ressurreição, nossa fé é segura, o perdão é certo e a esperança de sermos reunidos com aqueles que se foram antes de nós não irá falhar. A certeza da ressurreição se baseia na certeza da ressurreição do Senhor Jesus, mas cada um por sua vez, Cristo o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. 1 Coríntios 15, 23. E como essa ressurreição acontece? Diz Paulo: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8:11. O Espírito Santo, portanto, é a chave para conquistar o inimigo implacável da humanidade, a saber, a morte. Mas o Espírito do Senhor é uma força ou um amigo? O Espírito Santo é um poder ou uma pessoa? A resposta dessa pergunta faz toda a diferença do mundo. O Espírito Santo é muito mais do que uma força ou do que um poder. No início de minha caminhada cristã, eu não pensava muito no Espírito Santo, nem como uma coisa, nem como outra. Eu não pensava muito a respeito até aquela manhã maravilhosa em Pittsburgh, em que Kateri Kuma olhou para as pessoas presentes no culto e disse sobre o Espírito Santo: "Ele é mais real para mim do que vocês." Essa declaração de Kateri fez com que eu parasse meus pensamentos. Ela não estava se referindo a uma força remota e impessoal que pairava em uma nuvem mística sob a qual ela desejava dobrar suas vontades. Ela se referia a uma pessoa e a um amigo a quem ela conhecia de maneira bastante íntima. Quando me dei conta da personificação do Espírito Santo, disse a ele que eu também desejava conhecê-lo como amigo. Foi essa descoberta que me levou não só a encontrar forças para meu ministério, mas também para construir um relacionamento crescente com a pessoa mais doce e maravilhosa que eu conheço na Terra.
o Espírito Santo. Eu garanto, há muita glória em compreender a personificação do Espírito Santo. Posso garantir que através de minha experiência pessoal, que quando paramos de aprender sobre o Espírito Santo e passamos a conhecê-lo como pessoa, sua vida jamais volta a ser a mesma. Em vez de tentar acrescentar o poder dele em sua vida, você acaba se entregando a ele, ao seu amor, à sua vontade e à sua orientação. Yong-cho, pastor da maior igreja de Seul, na Coreia do Sul, descreve a mesma experiência em seu livro, onde ele diz: "Quando começo a pregar, digo em meu coração: querido Espírito Santo, estou começando. Vamos juntos. Dê-me todo o conhecimento, toda a sabedoria e discernimento, e eu irei espalhar para as pessoas." Depois ele acrescenta: "Depois de terminar o sermão, sento e digo: querido Espírito Santo, fizemos um ótimo trabalho juntos, não é? Louvado seja Deus." Assim, como podemos perceber a diferença entre o Espírito Santo ser uma força ou uma pessoa não poderia ser mais profunda. Quando tratamos o Espírito Santo como poder, desejamos controlá-lo. Quando tratamos o Espírito Santo como pessoa divina, desejamos que ele se apodere de nós. Quando tratamos o Espírito Santo como poder, desejamos que ele realize nossas vontades e lamentos. Quando tratamos o Espírito Santo como pessoa divina, desejamos nos entregar em êxtase a ele. Quando tratamos o Espírito Santo como poder, sentimos orgulho por possuí-lo e nos sentimos superiores àqueles que não o possuem. Quando tratamos o Espírito Santo como pessoa divina, nos tornamos humildes por, em seu grande amor, a terceira pessoa da Trindade escolher habitar em nós. Infelizmente, milhões de pessoas veem o Espírito Santo apenas como uma força ou influência celestial. Tais pessoas demonstram enorme consideração por ele e dele falam com enorme reverência, sem, no entanto, conhecer sua companhia e sem com ele comungar. Isso é duplamente triste, porque, primeiro, é absolutamente fútil tentar compreender a obra do Espírito Santo sem primeiro conhecê-lo como pessoa. E segundo, essas pessoas deixam de desfrutar as vantagens da maravilhosa comunhão com o Espírito Santo. Como Cristo, a pessoa do Espírito Santo é eterna e viva. Quando digo que o Espírito Santo é uma pessoa, não pretendo dizer que ele tem um corpo da forma como eu e você conhecemos. Não obstante, ele não é desprovido de forma. Além disso, em certo sentido, nós nos tornamos seu corpo quando ele habita em nós. Do mesmo modo que eu, você e qualquer outra pessoa, ele possui intelecto, vontade e emoções. Meu amigo Rodney Williams resume a teologia muito bem, que o Espírito Santo é o próprio Deus, que ele é uma pessoa e que sua pessoa é de uma realidade distinta. Tudo isso transcendendo a compreensão intelectual. É a afirmação universal daqueles que experimentaram dos mistérios de suas idas e vindas. Sabemos que ele é completamente Deus e que ele é uma profunda personificação. Ele não é o Pai nem o Filho, mas pode ser intensamente experimentado através das ações deles. Ele é certamente o espírito de ambos, como já foi repetidamente provado. No entanto, a nenhum dos dois é idêntico. Por tudo isso, pode a fé cristã se regozijar ao cantar glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como sabemos que o Espírito é uma pessoa? O próprio Senhor Jesus colocou um ponto final na personificação do Espírito Santo quando se recusou a falar sobre o Confortador, o abençoado Espírito Santo, como se fosse uma coisa. A palavra grega para espírito, pneuma, normalmente admite ser tratada por isso. Mas Jesus demonstrou a personificação do Espírito Santo ao se referir usando a palavra ele. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir. Ele lhes anunciará o que está por vir.
João 16:13. Assim como você possui uma personalidade única, o mesmo acontece com o Espírito Santo. Na verdade, existem características a ele atribuídas que apenas uma pessoa, isto é, um ser com intelecto, vontade e emoções, poderia possuir. Ele não só possui a habilidade de pensar, de se comunicar e de expressar seu amor, como é também facilmente atingido por palavras e ações impensadas. Eis algumas evidências específicas que nos permitem saber o Espírito Santo como pessoa. 1. Ele possui intelecto. O Espírito Santo é capaz de pensar? Será que ele pode raciocinar e se lembrar? De acordo com a palavra de Deus, ele possui tais habilidades, uma vez que, como pessoa, possui intelecto. Apenas uma pessoa com intelecto tem a capacidade de explorar, examinar e de procurar. E tudo isso o Espírito do Senhor é capaz de fazer. Por exemplo, não conseguimos prever com profundidade aquilo que Deus preparou para o futuro, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. 1 Coríntios 2:10. O Espírito de Deus tem conhecimento de tudo, mas mesmo assim ele procura até nas profundezas e na magnitude dos planos do Pai, e ele compartilha tal conhecimento conosco. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Verso 11. Fica claro nessa passagem que ele não é apenas um mero revelador da verdade, mas também um ser que conhece pessoalmente a verdade. A própria Escritura declara que o Espírito Santo possui mente. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Perceba 3 aspectos dessa passagem. Primeiro, o Espírito Santo ora por nós. Segundo, ele vasculha os corações. Terceiro, ele possui a mente do Espírito. Aqui a palavra mente é abrangente e encampa as ideias de raciocínio, emoção e propósito. O Espírito Santo opera em nosso favor. O Senhor Jesus deixou isso claro quando prometeu que o Espírito Santo lhes ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo que eu lhes disse. João 14:26. Foi isso que fez o Espírito Santo pela nação de Israel. Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Não retivestes o teu maná que os alimentava, e deste-lhes água para matar a sede. Neemias 9:20. Os versículos citados destacam o papel ativo de educador do Espírito Santo, papel que só é possível para um ser com intelecto. Em João 15:26, aprendemos que ele não apenas ensina, como também testifica. Quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Ele não só nos ajuda a testemunhar, como também ele próprio dá seu testemunho, uma ação que requer intelecto. Em João 16:12-15, o Salvador se refere ao Espírito Santo como nosso guia. De que modo ele guia? O Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Verso 15. Não se trata de uma transferência mística de conhecimento. Trata-se de ouvir as coisas de Deus e de falar sobre elas aos fiéis. Verso 13. As ações de ouvir e de repetir o que se ouve claramente requerem um intelecto. 2. Ele possui vontade. Quando Cristo retornou aos céus, ele deixou o Espírito Santo no comando da igreja. Ele tem uma vontade própria e exerce a responsabilidade de tomar decisões na terra. A gama de dons espirituais disponíveis para os fiéis não é conhecida ao acaso, disse Paulo. Pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12:11.
As pessoas que trabalham no reino de Deus estão sujeitas também às orientações do Espírito do Senhor. Paulo disse para os anciões da igreja de Éfeso: o Espírito Santo os colocou como os bispos. Mesmo Cristo, após admoestar as 7 igrejas no Apocalipse, disse: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 2:7. É vital que permaneçamos de acordo com as orientações do Espírito Santo. 3. Ele possui emoções. O Espírito Santo não é uma entidade desprovida de emoções, incapaz de demonstrar compaixão ou preocupação. Ele é uma pessoa com coração e emoções. Eis 2 maneiras através das quais ele expressa a emoção. Primeiro, o Espírito Santo pode amar. O amor é mais do que uma característica do Espírito Santo. O amor é o próprio caráter dele. Uma de minhas passagens favoritas foi escrita pelo apóstolo Paulo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo por meio das vossas orações a meu favor diante de Deus. Romanos 15:30. Esse versículo é muito especial para mim, pois conheci pessoalmente o amor do Espírito Santo. Ele tem cuidado de mim de maneira bastante especial. Deixe-me contar a maior história de amor que conheço. Deus me amava tanto que enviou seu Filho. O Filho me amava tanto que morreu por mim. E o Espírito Santo me amava tanto que ele veio e revelou o Senhor Jesus para mim. Esse mesmo Espírito Santo continua a me amar e a me ajudar a ser cada vez mais como o Senhor Jesus. Segundo, o Espírito Santo pode ser machucado. O Espírito de Deus é tão gentil e amoroso que foi comparado a uma pomba. Ele se machuca facilmente. Assim como o Senhor Jesus foi profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, Marcos 3:5. O Espírito Santo também pode ser afligido por ações e atitudes equivocadas. Paulo não falava para o mundo, mas para a igreja, quando deu este duro aviso: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. A palavra afligir significa atormentar, causar tristeza, vexar, ofender, insultar ou causar dor. O Espírito Santo tem um coração tenro que chora com facilidade por você e por mim. A ele causamos dor e até mesmo vergonha quando falhamos em viver a vida cristã como deveríamos. Antes mesmo do aviso de que não devemos afligir o Espírito Santo, também nos é dito: não deem lugar ao diabo, verso 27. Não furtem mais, verso 28. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, verso 29. Então, Paulo segue a conta como podemos aguardá-lo em vez de afligi-lo. Livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios 4, 31, 32. O Espírito do Senhor conhece os corações e, ao nos mantermos puros e justos, evitamos magoá-lo. 4. Ele pode falar. Pouco depois de começar a conhecer o Espírito Santo, li o versículo da Escritura que declara: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Gálatas 4:6. Quando percebi que o Espírito Santo nos preenche e nos capacita a falar com intimidade com o Pai, supliquei: Senhor, preenche-me e permite que das profundezas da minha alma todo o meu ser começou a suplicar: Pai, Pai. Enquanto os fiéis da Antioquia louvavam o Senhor, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos 13:2. É o louvar que convida à presença do Senhor. É o louvar que prepara o terreno para que Ele fale para nós e através de nós. Timóteo escreveu: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. 1 Timóteo 4:1.
O Espírito Santo não só fala diretamente, como também escolhe para falar, através de seu povo. Davi declarou: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. 2 Samuel 23, 2. Lembre-se de que a voz do Espírito Santo não é exclusiva para poucas pessoas, nem reservada para ocasiões especiais. Ele anseia por falar com você hoje e todos os dias. Eu oro para que você sempre ouça a voz dele. 5. Ele pode ser insultado. O autor do livro de Hebreus refletiu sobre os perigos de pecar depois de receber o conhecimento da verdade. Ele relembra o fato de que aquele que rejeita a lei de Moisés na presença de 2 ou 3 pessoas morre sem misericórdia. Então ele pergunta: quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Hebreus 10, 29. Aqui a palavra insultou carrega em si a ideia de tratar com enorme desprezo ou com arrogância ofensiva. Quando falhamos em reconhecer a importância da morte de Cristo por nós na cruz, acabamos insultando o Espírito Santo. Fiquei estarrecido quando ouvi recentemente um membro da igreja dizer: não vamos cantar nenhum hino que fale de sangue. Isso pode ser ofensivo para muitas pessoas. Que insulto para o Espírito Santo! É perigoso remover o sangue ou diminuir a importância do sacrifício de Cristo por nós e em nosso lugar. Quando se incorre em tais erros, decidimos fechar a porta para o Espírito Santo e abrir lugar para Satanás. Lembre, o Espírito Santo jamais teria sido enviado à terra no dia de Pentecostes se Cristo não tivesse seu sangue derramado, retornando ao Pai. Acho espantoso constatar que há igrejas que as mesmas mensagens de arrependimento e de salvação nunca são ensinadas. Fala-se de Cristo como uma pessoa de boa moral, mas as pessoas nunca são convidadas a chegar à cruz para serem limpas do pecado. E por que insultar o Espírito Santo é algo tão grave? Porque agir assim implicaria em abrir mão de sua presença, algo que eu jamais quero experimentar. O fim da bênção e da divina comunhão com o Espírito Santo seria pior que qualquer castigo que consigo imaginar. 6. Pode-se mentir para ele. Um dos mandamentos que Deus transmitiu a Moisés para que ele ensinasse ao povo de Israel é: não mintam. Levítico 19:11. Essa ordem foi dada não só para balizar as relações entre os homens, mas também aquela com o Espírito de Deus. O apóstolo Pedro passou a desfrutar de uma intimidade crescente com o Espírito Santo após a notável experiência que teve no cenáculo. Ele conhecia a natureza gentil e sensível do Espírito Santo e também sabia como ele pode ser facilmente afligido. O amor de Pedro pelo gentil Espírito Santo era tão intenso que ficou registrada no livro dos Atos dos Apóstolos, a reação quase divina de ira que ele teve ao descobrir a conspiração de Ananias e de Safira, que tramavam mentir para o Espírito Santo. Você provavelmente conhece a história, mas talvez já tenha se perguntado o porquê de o castigo ter sido tão severo. O referido casal havia vendido uma pequena parte de sua propriedade, depois fingiram ter consagrado toda ela ao Senhor, quando, na verdade, apenas parte dela fora oferecida. Então Pedro disse: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos dos Apóstolos 5:3. E disse mais: o que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Verso 4. Primeiro Ananias, depois Safira foram fulminados e mortos depois de pecar contra Deus ao mentir para o Espírito Santo. Versos 5, 9 e 10. Já que o Espírito do Senhor é uma pessoa, pode-se mentir para ele. Nós, fiéis, devemos tomar muito cuidado e jamais esquecer que ele é Deus Todo-Poderoso. 7. Pode-se blasfemar contra ele?
tem havido muita discussão a respeito do pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. O Senhor Jesus tratou do assunto quando disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem nesta era, nem na que há de vir. Mateus 12, 31, 32. É muito importante entender o contexto desses versículos. Jesus havia acabado de expulsar os demônios de um homem possuído, curando-o durante o processo de cegueira e da mudez que o afligiam. Mateus 12, 22. A multidão que testemunhou o milagre reagiu com espanto, dizendo: não será este o filho de Davi? Verso 23. Os fariseus, no entanto, reagiram de maneira completamente diferente. Vendo o que acabara de fazer o Senhor Jesus, disseram em uníssono: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Verso 24. Por favor, note como essa reação foi deliberada. Os fariseus eram estudantes das leis, senhores do povo e testemunhas oculares dos milagres do Senhor Jesus. Em sua raiva, desprezo e pequenez, sabendo exatamente o que faziam, atribuíram os milagres de Cristo à obra de Satanás. Eles atribuíram o poder do Espírito Santo que operava na vida do Senhor Jesus ao agir do maligno. Esta decisão temível é um exemplo de blasfêmia contra o Espírito Santo, como o Senhor explica solenemente através dos escritos de Marcos. Quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Marcos 3, 29. Tanto em Mateus como em Marcos, o pecado imperdoado constitui em atribuir a Satanás, de forma premeditada, os milagres realizados por Cristo através do poder do Espírito Santo. Eu não gostaria de estar na pele de alguém que deliberadamente aponta o dedo para a obra de Deus, dizendo: isto é coisa do demônio. Se você está preocupado em evitar cometer o pecado imperdoável, saiba que é impossível que você, de fato, chegue a cometê-lo. A blasfêmia é um ato premeditado, não um infortúnio acidental. A rejeição de Paulo a Cristo e a perseguição que ele empreendeu contra a igreja, por exemplo, foram ações acidentais, em vez de terem sido premeditadas. Ele disse: anteriormente fui blasfêmio, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. 1 Timóteo 1,13. Ele provou do perdão completo a seus pecados involuntários e se tornou um dos maiores apóstolos da história da igreja. 8. Pode-se resistir a ele. Você consegue imaginar o que é resistir à pessoa mais amável da terra? Pois esta é uma prática contínua realizada por aqueles que não o conhecem. Estevão, preenchido pelo Espírito Santo, colocou-se diante do Sinédrio, o mais alto tribunal dos judeus, e disse: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Atos dos Apóstolos 7:51. Ele não estava falando para os santos de Deus, mas para os infiéis, aqueles que pareciam ser religiosos, mas que, em verdade, não passavam de rebeldes. Apesar de tais homens serem fisicamente circuncidados, eles se comportavam como os pagãos das nações incircuncisas que rodeavam Israel. Quando Cristo esteve na terra, eles o odiaram e combateram cada uma das causas que o Senhor apoiou. Estevão, defendendo sua fé ante a face da morte, olhou aos olhos de seus acusadores e disse: vocês sempre resistiram ao Espírito. Rejeitar a Deus não era novidade para essas pessoas aparentemente religiosas. Você lembra o que os filhos de Israel faziam enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a lei? Pois eles adoravam ao novilho dourado, rejeitando tanto a Deus, seu representante, quanto a seu representante. Eles disseram a Arão: venham, façam para nós deuses que nos conduzam. Êxodo 32:1.
A resistência contínua ao Espírito Santo acaba silenciando a voz de Deus, como declara Zacarias no capítulo 7, versículo 11 e 13. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado, pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Por isso, o Senhor dos Exércitos irou-se muito e disse: quando eu os chamei, não me deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não os ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Em vez de prestar atenção às palavras do Espírito Santo, Israel as ignorava deliberadamente. É extremamente perigoso recusar-se a ouvir as palavras do Espírito Santo, pois há um ponto em que ele irá ignorar suas palavras do mesmo modo com que você ignora as dele. Ao longo de meu ministério, eu conheci pessoas que resistiram à ação do Espírito Santo, não uma, mas dezenas vezes. Ao tomar tal atitude, essas pessoas silenciaram o Espírito. Aqueles que resistem ao Espírito Santo devem compreender que Deus deu um aviso soberano. Meu espírito não contenderá com ele para sempre. Gênesis 6:3. A Escritura declara que Deus é deveras paciente, mas que há um limite nas tentativas dele de lidar com os homens. Está escrito em Provérbios 29:1. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído sem aviso e irremediavelmente. 9. Ele pode ser aplacado. O mundo resiste ao Espírito Santo, mas os fiéis podem, com efeito, aplacá-lo. A admoestação de Paulo: não apaguem o Espírito, é uma ordem bastante clara. 1 Tessalonicenses 5,19. A imagem aqui usada equivale a extinguir uma fogueira. Note que o apóstolo não estava falando aos pecadores, mas aos irmãos. Verso 12. Qual é a importância de tal orientação? A ela precede uma lista de mandamentos que incluem consideração para os que se esforçam no trabalho entre vocês. Verso 12. Vivam em paz uns com os outros. Verso 13. Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Verso 14. Que ninguém retribua o mal com o mal. Verso 15. Sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Verso 15. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Versos 16 e 18. Depois de apresentar essa maravilhosa lista como sendo a vontade de Deus para vocês, Paulo declara: não apaguem o Espírito. Verso 19. Há uma grande diferença entre resistir e aplacar. Um infiel resiste ao Espírito, rejeitando a mensagem do Evangelho e recusando-se a permitir que o Espírito Santo opere em sua vida. Os filhos de Deus, no entanto, aplacam um fogo que já começou a arder. Também conheci algumas pessoas que oram pedindo algum dos dons do Espírito Santo, mas não todos eles. Eles amam o dom da fé e o dom do ensino, ou o dom da caridade. Porém, quando se trata do poder sobrenatural de Deus e dos dons de cura, essas pessoas logo apanham um extintor espiritual e miram diretamente as chamas. Lembre-se sempre de que quando o aplacamos, negamos a ele a oportunidade de abençoar e de tocar a nossa vida, assim como negamos também a oportunidade de ele tocar a vida de outras pessoas através de nós. O círculo do amor. Parece que o céu inteiro está unido na lealdade e em inabalável amor pelo Espírito Santo. No Antigo Testamento, vemos o Espírito Santo ser tão amado pelo Pai que o Pai o defende de qualquer ataque. Durante a peregrinação pelo deserto, os filhos de Israel se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Isaías 63:10. Nos Evangelhos, vemos o Espírito Santo ser tão amado pelo Filho que ele avisa solenemente os fariseus que foram insolentes o bastante a ponto de atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás.
Não falem contra o Espírito Santo. Mateus 12:32. No livro dos Atos dos Apóstolos, vemos o Espírito Santo ser tão amado por Pedro que ele se ergue corajosamente em defesa do Espírito Santo em face daqueles que procuravam mentir para ele, dizendo em essência: nunca minta para ele. Atos dos Apóstolos 5:3. Na carta aos Efésios, vemos o Espírito Santo ser tão amado por Paulo que ele avisa a igreja de Éfeso: não entristeçam o Espírito Santo. Efésios 4:30. Em todos esses exemplos, vejo o Pai, o Filho e a Igreja montarem uma guarda contínua em defesa daquele a quem tanto amam. É natural sempre defendermos aqueles por quem temos sentimentos profundos. Na divindade, o Espírito Santo é aquele em que nos é orientado jamais afligirmos ou ofendermos. Assim disse Jesus Cristo: você pode falar de mim e eu irei perdoá-lo, mas se você falar dele, não haverá perdão. O Pai não disse: vocês entristeceram a mim. Ele declara: vocês entristeceram o meu espírito. Isaías 63:10. Já perguntei para diversos teólogos e já procurei diligentemente as Escrituras, mas não achei qualquer lugar em que a palavra ordena: não entristeçam o Pai ou não entristeçam o Filho. Porém, sempre lemos: não entristeçam o Espírito. Um novo manto. Eu gostaria de que houvesse uma palavra adequada para descrever o ano em que me aproximei da pessoa do Espírito Santo. Durante todo o ano de 1974, Deus Todo-Poderoso permitiu que eu adentrasse seu mais íntimo santuário. O ministério que o Senhor me confiou não nasceu da fraqueza, mas de uma visita transformadora do Espírito Santo. Eu não recebi uma bênção ou um manto de Catericuma ou de qualquer outra pessoa. O que o Espírito do Senhor me deu era fresco e novo, e assim permanece até hoje. Noite após noite eu me trancava em meu quarto, às vezes até as 2 ou 3 horas da manhã, conversando e comungando com o Espírito Santo. Bastava eu dizer Espírito Santo para ele aparecer. Meu quarto se enchia com uma atmosfera tão elétrica e tão linda que todo o meu corpo começava a tinir. Conforme aquela presença se intensificava, um torpor recaía sobre mim. Por vezes era algo tão intenso que eu me sentia fraco demais para me mover. Eu não conseguia compreender por que eu tinha essas sensações. Se eu permanecia de pé, logo caía no chão. Se ficasse em minha cama, tinha de dobrar as pernas e me encostar na parede. Durante esses momentos, conforme eu ia conversando com o Espírito Santo, cada palavra que saía de minha boca parecia muito densa, muito rica de significado e de sentimento. Eu perdia a noção do tempo, permanecendo consciente apenas da riqueza da comunhão que partilhávamos. Muitas vezes, durante esse magnífico período de comunhão, eu me ouvia dizendo palavras de amor e de poesia para o Senhor Jesus. Literalmente ouvindo as profundezas de meu ser exprimindo as mais incríveis palavras para o Senhor. Oh, a doçura dos momentos em que conversei com o Senhor Jesus usando as mais belas e celestiais palavras. Assim, consegui conhecer intimamente o Espírito Santo, compreendendo o enorme amor dele pelo Senhor Jesus. Comecei a compreender o que as Escrituras pretendiam a declarar, que o Salvador se destaca entre 10.000, Cantares de Salomão 5:10. E porque o Espírito Santo usa de tantos nomes maravilhosos para descrever Jesus Cristo, o amado, em meu coração começou a crescer o amor pelo Senhor Jesus. Comecei a verdadeiramente viver a experiência do compositor que, perdido em louvor e exaltação, declarou adoravelmente: Belo Salvador, Senhor das nações, Filho de Deus e Filho do homem, glória e honra, louvor, adoração, agora e todo sempre para ti. A mudança de Cláudio. É impossível prever o que irá acontecer quando o Espírito de Deus se tornar real em sua vida. Meses depois de Bom Dia, Espírito Santo ter sido traduzido para o espanhol, um pastor de Buenos Aires, na Argentina, viajou até Orlando para passar algum tempo comigo.
Seu nome é Cláudio Frisdon. Cláudio é o fundador de uma igreja em Buenos Aires, que chegou a 3.000 membros em apenas 4 anos. Cláudio havia lido Bom Dia Espírito Santo e ficara convencido de que Deus o estava chamando para ir a Orlando, para que eu pudesse orar com ele, apesar de muitos de seus amigos terem tentado convencê-lo do contrário. Ele obedeceu ao Espírito Santo. Durante o culto da noite de domingo, coloquei minhas mãos sobre ele e orei para que Deus realizasse uma obra magnífica na Argentina. O que eu não havia percebido era que a mensagem daquele livro havia transformado por completo a vida dele. O Espírito Santo havia se tornado intensamente real para ele e estava prestes a se tornar igualmente real para multidões na Argentina. Quando Cláudio retornou a seu país, começamos a receber notícias maravilhosas. Ele passou a pregar a mensagem da realidade do Espírito Santo e o reavivamento varreu toda a Argentina. Conforme Cláudio conduzia as pessoas a experimentar o louvor e a exaltação, missionários relatavam que a glória Shekinah do Senhor parecia descer na ocasião desses encontros. A revista da Assembleia de Deus, Montaimóveis, relata que em dezembro de 1992, Cláudio alugou um auditório com capacidade para 12.000 pessoas, o maior de Buenos Aires, para realizar seu serviço. Quando o edifício ficou lotado e a força policial fechou as portas, 25.000 pessoas ainda esperavam para entrar, em uma fila que interditou 2 importantes avenidas. Essas pessoas tiveram de esperar 3 horas para presenciar um segundo serviço. O que começara com a iniciativa de Cláudio de seguir o Espírito Santo hoje se espalhou para centenas de pastores e igrejas. Mais de 2.000 ministros já vieram da Argentina para presenciar uma de nossas cruzadas nos Estados Unidos e para testemunhar a ação do poder de Deus, todos retornando repletos do poder de Deus para usar em sua vida e no ministério. Recentemente, fizemos uma cruzada em Buenos Aires em que mais de 100.000 pessoas compareceram, e isso apenas no primeiro serviço. Mas tudo começou com Cláudio Frisdon decidindo visitar Orlando. Se você está pronto para experimentar a obra do Espírito Santo, permita que eu faça um convite para que você o conheça como pessoa. Como disse, antes de se poder compreender corretamente a obra do Espírito Santo, é preciso, antes de tudo, compreender o próprio Espírito. Uma fonte de erros e fanáticos frequentes a respeito da obra do Espírito Santo reside na tentativa de estudar e compreender sua obra sem primeiro conhecê-lo como pessoa. O Espírito Santo é divino. Ele é uma pessoa, sim, mas também é necessário que você compreenda que ele é uma pessoa divina, assim como o Pai. João 6:27, Efésios 4:6. E o Filho, Hebreus 1:8. São divinos. Também é o Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 5:3-4. O Senhor Jesus comunicou de forma plena a divindade do Espírito quando disse: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28:19. Não fosse o Espírito Santo divino, não o encontraríamos igualmente ligado ao Pai e ao Filho nas Escrituras. Pedro refere-se ao Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 5:4 como Deus. Quando Ananias e Safira não cumpriram integralmente o procedimento da venda da propriedade e fingiram ter realizado ele todo, Pedro perguntou: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Atos dos Apóstolos 5:3. Depois acrescentou: Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Verso 4. Não há diferença alguma entre mentir para o Espírito Santo ou para Deus, uma vez que o Espírito Santo é divino, isto é, ele possui todos os atributos da divindade. Mas o Espírito Santo não é apenas Deus, ele é também Senhor. A Bíblia declara: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade.
2 Coríntios 3,17. Além do mais, nós, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Verso 18. O Salmos 95 é uma declaração maravilhosa de louvor ao Senhor. O primeiro versículo nos convoca a cantar ao Senhor e continua louvando o que Ele é e o que Ele fez. Encontramos essa mesma escritura citada em Hebreus 3, 7 ao 11, mas onde o Salmo usa o termo Senhor, o autor de Hebreu atribui as mesmas palavras ao Espírito Santo. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto. Hebreus 3, 7 e 8. Quem está falando? O Espírito Santo que falou em Hebreus 3 é o mesmo Senhor que falou no Salmo 95. O Espírito Santo é tão Deus quanto o Pai e o Filho são. Eles são a Trindade. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lembre sempre que o Antigo e o Novo Testamento reconhecem o Espírito Santo como Deus e Senhor. Meu amigo, você jamais conseguirá começar a dar ao Espírito Santo o lugar que pertence a Ele até conseguir enxergar quem Ele é. Porém, uma vez que você consiga ver quem Ele é, então poderá começar a apreciar o que Ele faz. Para compreender de forma plena a obra do Espírito Santo, precisamos perceber que Ele não é um mero embaixador do Todo-Poderoso. Ele é um membro divino da divindade. Como disse Billy Graham, não há nada que Deus seja o que o Espírito Santo não seja. Todos os aspectos essenciais da divindade pertencem ao Espírito Santo. Quando ainda um jovem cristão, antes de meu encontro transformador com o Espírito Santo, eu não o conhecia e nem havia comungado com ele. Ele era uma entidade inescrutável e distante a quem eu reverenciava e temia mais do que amava. Ele não havia sido revelado à luz com que agora o vejo. Hoje eu o conheço como Deus Todo-Poderoso, igual ao Pai e ao Filho em glória, majestade, honra e beleza, e posso experimentar de seu tenro amor. Como os outros membros da Trindade, o Espírito Santo apresenta 3 características distintas. O Espírito Santo é onipresente. O Espírito Santo é onipresente, está presente em todos os lugares. Muitas vezes, quando estou longe de minha família em uma cruzada ou quando estou em algum evento palestrando, acabo ouvindo coisas engraçadas que quero compartilhar com minha esposa, mas sou impedido pelo fato de ela permanecer em Orlando. Ou então, quando vejo uma criança fazer algo que me traga à lembrança um dos meus queridos filhos, no mesmo instante sinto uma saudade incrível deles. A despeito de todas as implicações teológicas da onipresença, o aspecto dela que mais me chama a atenção é o fato de a pessoa mais graciosa e maravilhosa da existência estar comigo onde quer que eu vá. Nunca tenho de sentir saudades dele, nunca tenho de desejar que ele estivesse comigo, nunca preciso viajar e deixá-lo para trás. Onde quer que eu vá, lá ele estará. Amo aquilo que está escrito em Salmo 139. Para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na eternidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, 7 ao 10. O Espírito Santo é onisciente. A terceira pessoa da Trindade sabe de tudo. Há uma hoste de versículos que deixam isso claro. Por exemplo, Isaías perguntou: quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Isaías 40, 13 e 14. Paulo apresenta o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, 10, 11. Levi Sperry Chafer bem o disse: não se pode negar que, se o conhecimento que possui o Espírito alcança as profundezas de Deus, tudo mais ou é igualmente compreensível para ele. Mas o Espírito de Deus não sabe apenas sobre as coisas de Deus, ele sabe tudo sobre você. Na verdade, ele conhece você melhor do que você mesmo. As palavras do Salmo que falam de Deus estão totalmente relacionadas ao Espírito Santo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que as palavras me cheguem à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente. Salmos 139, 1 ao 4. O Espírito Santo torna esse conhecimento disponível para seus servos através da palavra de sabedoria, que é um vislumbre da condição da vida de uma pessoa. No meu caso, ele não só revela certos problemas de saúde, como também me diz o que fazer. E algumas vezes ele revela o que está fazendo durante o serviço. É assim que sei a quem e do que ele está curando. Quais hinos ele deseja que eu cante e o que ele pretende que eu faça. Eu obedeço à orientação do Espírito Santo por causa dessa onisciência. Confio nele plenamente. O Espírito Santo é onipotente. A onipotência do Espírito Santo pode ser demonstrada de forma conclusiva através de 3 ações poderosas. Criação, ao fazer surgir o universo a partir do nada. Animação, ao fazer surgir a vida a partir da não-vida. Ressurreição, ao fazer surgir a vida a partir da morte. O Espírito Santo teve participação ativa na criação do universo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Ao comentar esse versículo, Allen Rose observou corretamente: foi através do Espírito que o Senhor Deus criou com soberania tudo o que existe. Verso 2. O Espírito Santo também se envolveu ativamente na obra da animação, isto é, na tarefa de dar vida. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Jó 33, 4. Podemos alcançar o crescimento na relação com o poder do Espírito Santo através da ressurreição do Senhor Jesus, pois diz a Bíblia: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3,18. Apesar de todo o poder que nós, humanos, temos em virtude da ciência e da nossa ingenuidade, nenhum ser humano conseguiu ainda trazer os mortos de volta à vida. Mas o Espírito Santo consegue, e o Espírito Santo fará exatamente isto. Enquanto esperamos o dia da ressurreição, não podemos esquecer que este poder incrível da ressurreição está disponível mesmo agora. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e na incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Efésios 1, 18 ao 23. É hora de viver
operar e ministrar para as pessoas não com força própria, mas através do grandioso poder de ressurreição do Espírito Santo. Toda vez que olho para uma lâmpada, faço questão de lembrar que a fonte de energia daquela luz está longe da vista. Em algum lugar há um gerador produzindo energia. Nem sempre refletimos sobre isso. Que dirá podemos compreender, mas desfrutamos dos benefícios mesmo assim. O Espírito Santo é o nosso gerador para uma vida abundante, escondido da vista. Ele é a fonte da vida abundante de que desfrutamos. Sim, quando você conhecer o Espírito Santo, irá descobrir que ele é o poder do Altíssimo. Você irá aprender que nada acontece em sua vida sem o poder dele e passará a ser cada vez mais dependente dele na caminhada de sua vida cristã, glorificando diariamente o Senhor Jesus. Você irá aprender que ele não é só forte e poderoso, mas também gentil, sensível e generoso. E ele irá iluminar seu caminho. O Espírito Santo é eterno. O autor de Hebreus declara: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Ele é eterno, ele sempre foi, ele é e sempre será. Ele não tem começo nem fim. O Espírito Santo não apareceu de repente quando foi enviado à Terra para dar poderes aos fiéis depois da ascensão de Cristo. Confiável, consistente, amoroso, ele é sempre o mesmo e sempre será o mesmo, e o Espírito Santo eterno jamais o decepcionará. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Depois de conhecer o Espírito Santo, descobriu quão confiável, consistente e amável ele é. Ele nunca muda, nunca decepciona e é sempre compreensivo e muito paciente. Na verdade, eu apenas comecei a conhecê-lo e ainda muito mais para descobrir sobre ele. Muito me anima saber que terei toda a eternidade para conhecê-lo.